Olá, eu sou Flávia Carvalho e a gente nesse vídeo vai tratar sobre miastenia e coronavírus. A gente teve o primeiro caso confirmado aqui no Brasil, a gente vai falar sobre isso. A gente tem muita coisa para tratar, a gente tem pedidos de pessoas que me pediram para gravar vídeos sobre determinados assuntos e a gente vai falar sobre isso nas próximas semanas. Tem também a série de vídeos sobre tipos de miastenia e a gente vai terminar essa série. Mas hoje eu estou retomando, querendo tratar desse assunto que eu acho bem importante para a gente refletir sobre isso, entender um pouco e saber como que a gente pode se proteger. Durante um período, esse era um assunto muito tratado pela mídia. Depois teve um período aí que as pessoas pararam um pouco de se preocupar com isso, de falar sobre isso, porque parecia que era alguma coisa que não ia chegar nunca aqui. E agora está todo mundo falando, porque teve o primeiro caso no Brasil. E eu dividi, para a gente conversar sobre o coronavírus, o vídeo em algumas partes, tá? Primeiro a gente vai entender um pouco do vírus e do que ele causa nas pessoas, os sintomas e o que se faz para tratar. Depois a gente vai falar sobre como ele vem se propagando, né, no mundo a partir da China e também a chegada no Brasil. A gente vai ver dados, vai dar uma olhada nos dados, vai falar especificamente do Brasil, o que está acontecendo, entender um pouco isso. Depois a gente vai conversar sobre os cuidados que a gente deve ter, tendo miastenia com o vírus, já agora no nosso território, né, em São Paulo especificamente. E também falar sobre fake news. Antes da gente começar a falar do vírus, eu queria dizer que a minha intenção não é alarmar ninguém, não é criar pânico, não é... E o pânico, o alarmismo, o desespero não vai ajudar a gente a lidar com essa situação. A gente precisa ter calma, ter tranquilidade para poder tomar as providências e se proteger. E aí a gente vai falar por que nós que temos miastenia temos que nos proteger mesmo, tá? A gente vai conversar sobre isso, mas não é para ninguém ficar alarmado, mas também não achar que não está acontecendo nada. A gente precisa ficar atento, tá? Então vamos falar um pouco sobre o que é o vírus. O coronavírus não é o coronavírus, esse coronavírus não é o coronavírus, ele é um coronavírus. Existem dezenas de coronavírus na natureza, tá? Ele é natural, ele se apresenta naturalmente em animais silvestres, em aves, em alguns ratos, tem um que é de camelo, cavalos, enfim. Porcos também. O coronavírus, ele é um vírus natural dos animais, tá? Não do ser humano. Ele não é formado, como os vírus com que a gente costuma lidar, por DNA, ele é formado por RNA, tá? E ele, para que a gente se contamine com ele precisou sofrer uma mutação para ele então infectar um ser humano. Ele tem esse nome, coronavírus, porque ele, quando as pessoas olham no microscópio, né, para olhar e ver o vírus, ele tem uma espécie de coroa ao redor dele, uns espinhos assim que parecem o formato de uma coroa. Uma outra característica dele, ele tem uma espécie de escudo protetor que não o torna mais forte não, tá? É um escudo protetor de lipídios, de gordura, que na verdade faz com que ele fique mais suscetível a morrer, por exemplo, com água e sabão, né? Com água e detergente, se você limpa, ele logo morre, ele não tem uma capacidade muito grande de sobrevivência, mas ele tem uma capacidade muito grande de disseminação, de contaminar. Depois que ele sofre a mutação e contamina um ser humano, ele se dissemina, ele se espalha muito rápido. A pessoa, ela entra em contato com o vírus, se ela for infectada pelo vírus, né, não é contaminada também, mas infectada pelo vírus,
ele pode ficar, o que a medicina chama de incubado, né? A pessoa está carregando o vírus com ela, mas ela não tem sintomas do vírus. Os sintomas, eles podem, isso é informação importante para a gente entender. Os sintomas podem aparecer desde o primeiro dia que ela foi infectada, até mais ou menos vão surgir aí os sintomas, até mais ou menos o 14º dia. A Organização Mundial da Saúde tem apontado entre 1 e 18 dias, porque ela dá uma margem, né? Ela dá uma margem de segurança na questão do controle disso, para ver se a pessoa vai desenvolver sintoma ou não. A questão toda é que a pessoa ela pode transmitir o vírus mesmo que ela não esteja com os sintomas, tá? Então, uma pessoa se contaminou, tá com vírus, ela ainda não desenvolveu os sintomas, mas aí de alguma forma ela transmite esse vírus para uma outra pessoa. Isso pode acontecer, tá? É diferente de algumas doenças que só são transmissíveis depois que o sintoma aparece. No caso do coronavírus, não, desse coronavírus. O nome desse que a gente está lidando agora, ele começou sendo chamado de nCoV, novo coronavírus, né, 2019, mas em muitos documentos ele está sendo chamado de SARS-2, tá? SARS-CoV-2, 2019. Alguns documentos que eu encontrei, tanto na Organização Mundial de Saúde, no site, quanto no Ministério da Saúde aqui no Brasil, tem chamado o vírus com esse nome, porque é uma síndrome respiratória severa, tá? SARS significa isso, né? E porque já teve um coronavírus, a SARS-1, a síndrome 1, que teve uma epidemia um tempo atrás, em 2002, 2003, que também vitimou muita gente, tá? Então, esse é um coronavírus com o qual a gente está lidando agora. Quais são os sintomas? Os sintomas são sintomas de gripe, tá? É uma gripe. A pessoa fica com febre, ela fica garganta inflamada, coriza, dor no corpo, mal-estar, né? Se sente mal. É uma gripe forte, tá? Quando o quadro se agrava, então ela atinge essa gripe, ela desce e atinge brônquios e pulmão. E aí a pessoa desenvolve uma pneumonia. E é aí que o caso está agravado, né? Que a pessoa precisa realmente de um cuidado mais intensivo, porque não é simples de lidar com isso. O tratamento está sendo usado várias coisas, né? Tem um grupo sendo tratado com os remédios da AIDS, por exemplo, tentando alguma coisa. Tem pessoas que estão tentando tratar com remédio que trata com a gripe comum, né? A influenza. Mas o que se sabe mesmo é que a pessoa tem que descansar para o sistema imunológico dela reagir e combater o vírus, porque não tem um remédio específico para esse vírus. Controlar a febre, né, controlar essa indisposição, como normalmente se controla, com antitérmicos, com analgésico, não tem um tratamento específico. Logo que a gente já vai começar a entrar na história desse coronavírus, né, logo que a China liberou o código de que o vírus é feito, o RNA, o código dele, genético dele, os laboratórios, vários laboratórios de muitas universidades, de pesquisadores, pegaram esse código e começaram a estudar para criar uma vacina. E tinha uma universidade nos Estados Unidos que estava trabalhando para uma vacina para o SARS, para aquele que eu falei que foi lá de 2002, 2003, tá? E eles viram que o código era muito semelhante, então eles pegaram essa vacina que eles estavam fazendo para o SARS, modificaram para atacar esse vírus, né? Para esse vírus. E essa vacina ficou pronta. Só que vacina foi um tempo recorde, porque eles fizeram assim muito rápido a vacina.
Mas as vacinas, elas levam muito tempo, ou um tempo considerável, para ser produzida. Então eles fizeram a vacina, mandaram para a produção, e eles calculam que no final desse semestre, final de junho, início de julho, eles já tenham vacina para testar em humanos. E aí eles vão fazer isso lá, esse laboratório foi nos Estados Unidos, né? Eles vão testar no hemisfério norte, eles falam, nós vamos testar aqui, para ver se funciona em humanos, e depois dos testes é que a gente vai poder utilizar a vacina para imunizar outras pessoas e parar o contágio, né? Mas a vacina não vai servir para quem já está infectado. Então pensa na mesma lógica. Se você nunca teve sarampo, você toma vacina para não ter sarampo, né? Mas se você está com sarampo, não adianta tomar vacina para sarampo agora. Agora você já está com sarampo, tá? É a mesma coisa. E eles estão então trabalhando para produzir essa vacina para imunizar, para proteger as pessoas que ainda não tenham sido infectadas. E como isso começou, né? Se desconfia que os primeiros casos tenham surgido em novembro do ano passado, mas a China ela só reportou em janeiro, dizendo que os casos começaram em dezembro, tá? Houve uma confusão nessa parte de divulgação, mas não adianta a gente ficar martelando nisso, né? E que eles não divulgaram assim que os casos começaram. Quando eles divulgaram falando que tinha uma epidemia em Wuhan, que é uma cidade na China, de uma província de Hubei. Só que essa cidade de Wuhan é uma cidade, né, hiperpopulosa. Tem 11 milhões de habitantes. É uma grande cidade na China. Muito frequentada, muito visitada, tá? De uma província importante, que é a província de Hubei. Então você imagina que o território chinês é imenso, eles dividem o território por províncias e em cada província existem cidades, né? A principal cidade da província de Hubei é Wuhan. E Wuhan, como eu disse, é uma cidade muito populosa. E em Wuhan tem um mercado famoso, turístico inclusive, que é o mercado de frutos do mar, né? E que lá se vende animais vivos. O que a China divulgou, o governo chinês divulgou, é que pessoas que trabalhavam nesse mercado apresentaram contaminação por esse vírus. Então eles fecharam o mercado e entenderam que alguma coisa ali no mercado, que algum animal do mercado tinha esse vírus, sofreu mutação e o vírus contaminou alguém ali no mercado ou algumas pessoas, tá? Só que o vírus se dissemina muito rápido e eles então decretaram a quarentena de Wuhan. E a quarentena, nesse caso, não é 40 dias. Quarentena, quando eles falam assim, pode ser menos de 40 ou pode ser como tá lá, meses, a cidade fechada, tá? Quem estava fora da cidade não entra, né? Agora tem uns profissionais de saúde sendo levados para lá, de outras regiões da China, mas já sabe que vai entrar e não vai poder sair. Não pode sair, tá? É quarentena. Então tá tudo fechado, cidade deserta, você pode encontrar vídeos aí que são reais de Wuhan. A cidade está parada, eles pararam o transporte público, eles impediram a circulação das pessoas para tentar conter, porque os números são absurdos, né? O que aconteceu nesse período é que eles estavam vivendo um feriado, que era o Ano Novo Chinês. E aí as escolas estavam paradas, então as escolas não estavam funcionando e não voltaram a funcionar. E isso foi bom porque não disseminou entre as crianças, né? Tem um número pequeno de crianças contaminadas. As crianças costumam responder muito melhor ao vírus do que adultos e pessoas idosas,
a gente já vai falar sobre isso. E quando a gente for falar dos dados, tá? E eles então divulgaram e a gente começou a acompanhar, eu pelo menos comecei a acompanhar os dados de como a coisa estava se desenvolvendo, né? Lá na China, algumas cidades se impuseram quarentena, elas se fecharam para tipo, ninguém mais vai entrar aqui que a gente não quer ser contaminado. E outras cidades foram sendo colocadas, uma outra cidade foi colocada em quarentena também. Enfim, e a coisa foi se complicando ali. E logo começou a surgir casos em outros países. Por quê? Primeiro porque os chineses tinham saído de lá porque era feriado, então alguns chineses tinham viajado. E às vezes alguns estrangeiros tinham ido à China a negócios ou a passeio, férias, ano novo, e já estavam contaminados. E como eu falei, é um vírus que às vezes você está contaminado, você ainda não tem os sintomas, não apresentou os sintomas, mas você está disseminando o vírus, né? Você pode contaminar outras pessoas com o vírus e você nem sabe, porque você nem tem sintoma. A coisa foi se espalhando, primeiro foram atingidos ali os países que eles chamam de Península Oriental, que são aqueles países que estão ali próximos, né? Da China, também na Austrália apareceram casos, depois começou a aparecer casos no Oriente Médio, os países do Oriente Médio, o Irã é um caso preocupante, inclusive, são muitos casos. Depois começou a aparecer casos na América do Norte, nos Estados Unidos, depois no Canadá, e casos sempre vindos de lá, né? Eles estão monitorando isso. Então, eles chamam que tem casos que foram pessoas que viajaram, que tinham ido à China, tinham acabado de voltar da China, a China falou que estava com problema, aí essas pessoas ficaram alertas, se sentiram gripadas, falaram com o governo, que foi a orientação que foi dada. Não, se você veio da China entre 15 e 20 dias que você chegou de lá e você apresentar dentro desse período algum sintoma de gripe, avisa, né, para a gente poder fazer os testes. E os casos começaram a se multiplicar. Começaram a se multiplicar em vários lugares e aí chegou na Europa, né? Ele chegou na Europa e começou a contaminar, e sempre casos dessa forma. Eles eram monitorados, que eram pessoas que tinham acabado de vir de lá ou de alguma região que tinha a contaminação do vírus. De repente, esses lugares, outros países, começaram a apresentar casos de pessoas que já foram contaminadas ali mesmo, né? Então eu vou usar como exemplo a Itália, que foi a explosão que teve essa semana de casos, porque é bem fácil da gente entender. A Itália tinha alguns casos de pessoas que tinham viajado a passeio, enfim, tinham ido à Tailândia, que está bastante caso lá, tinha ido a outros lugares, voltaram para a Itália e apresentaram os sintomas. Só que eles começaram a ver vários casos surgindo e parece que houve um erro de contenção lá do governo italiano, enfim, vários casos surgindo de pessoas que foram contaminadas, que não tinham ido a lugar nenhum, elas foram contaminadas ali mesmo, né? E aí, nesse caso, os países que estão tendo contaminação interna, né, dentro do próprio país já está contaminando, não porque eu sou um caso, Deus me livre, mas assim, vou dar um exemplo. Eu acabei de vir da China, aí eu apresento os sintomas, confirma que eu tô com um vírus, mas eu fui contaminada lá, a contaminação não tá aqui. Outra coisa é eu estar aqui, começar a me sentir mal, não sei o que, tarará, ir pro hospital, eles me testam, que agora nem vai testar, porque eles ainda estão seguindo a lógica de se você teve contato com alguém que tá fora, tal, e aí, nossa, você não foi lá, você foi contaminada aqui.
né? Foi alguma coisa que te contaminou aqui dentro. Esse é um caso mais grave, porque isso significa que já está espalhando mesmo, né, naquela região. Isso aconteceu, por exemplo, com a Itália, que na sexta passada divulgou um número e na segunda-feira o número de casos tinha dobrado, o número de óbitos tinha aumentado demais. Eles tiveram uma explosão, assim, porque eles começaram a ver vários casos que não eram de pessoas que tinham ido a lugar nenhum. Elas foram contaminadas ali dentro mesmo, né? Eles perderam esse controle. E a Itália agora está vivendo um momento bem complicado, que é um momento de isolamento, né? Milão, tem umas outras cidades que estão sendo isoladas, comércio está ficando sem material, né, para vender, porque as pessoas foram orientadas a ficar em casa, né? Todo mundo vai pro mercado, compra um monte de coisa, se tranca em casa. Congressos, por exemplo, tinha um congresso de educação acontecendo lá, foi suspenso e aí as pessoas estão voltando. E foi justamente da Itália que veio o caso brasileiro, tá? Ele é uma pessoa de São Paulo, é um homem de São Paulo. Ontem eu assisti todo o pronunciamento do Ministério da Saúde e aí eu pude entender. Eles falam, é um jovem, mas é um homem de 61 anos. Ele veio da Itália, ele foi a negócios e aí ele vem da Itália, ficou em casa. Ele chegou de viagem, ficou em casa. No domingo ele recebe a família num almoço, então ele teve contato com bastante gente, mas da família. E aí do domingo para segunda ele se sente mal. Ele é um homem que tem recursos, então ele vai para um ótimo hospital, que é o Albert Einstein, em São Paulo. Ele chega no hospital e diz o que ele está sentindo. E o hospital então toma a seguinte providência, é o protocolo do Ministério da Saúde. O hospital não inventou moda, o hospital fez o protocolo do Ministério da Saúde. O que é o protocolo para diagnosticar? A pessoa esteve em alguns desses países que estão na lista, são 16 países hoje, né? Você teve lá ou teve contato com alguém que teve lá? Você está com um sintoma de gripe? Então você tem que avisar para as autoridades, você tem que ir num posto, você tem que ir no hospital e falar, olha, eu tive contato com uma pessoa que veio da China, ou eu acabei de vir da China, ou acabei de vir da Tailândia, ou da Itália. Esse senhor passou na França, então a França ainda não está na lista, mas se também começar a ter casos na França, lá dentro mesmo de contaminação, entra para a lista. Aí eles vêm de origem, que eles falam que é suspeita por origem. Aí eles falam, você teve lá? Tá, então vamos testar aqui para descobrir que gripe é essa. E aí eles vão coletar material da pessoa para ver se a pessoa tem as gripes mais comuns, influenza 1, 2, A, B, sei lá, as gripes que a gente lida aqui, tá? Normalmente. Se der positivo para uma delas, descarta. Então você tá com essa gripe aqui, não é a outra. Quando dá negativo para todos esses vírus que a gente já conhece, eles fazem um teste específico para o coronavírus. Como ele estava no hospital top, o que o hospital fez? Fez o teste, seguiu o protocolo, fez o teste comum para todos lá dentro mesmo, tem condição, para todos esses vírus comuns que a gente lida, deu negativo. Aí o hospital pegou e fez um teste ele mesmo pro coronavírus, porque ele tinha kit para fazer. É um hospital top, né, gente? Aí ele fez, deu positivo. Aí o que o hospital fez? Comunicou ao Ministério da Saúde. Aí o Ministério da Saúde coleta o material no hospital e leva para um laboratório de referência. Existem alguns que estão preparados para isso. Esse laboratório de referência faz a contraprova, tá? Faz um outro exame e verifica se dá positivo mesmo. Pode ser um falso positivo. Aí deu positivo mesmo, confirmou o caso. É muito difícil eu dizer quantos casos suspeitos há hoje no Brasil, porque esse número muda todo dia ao meio-dia.
tá? Casos que eram suspeitos são descartados, novos casos suspeitos entram. Então ontem, até a hora que eu acompanhei, tinham 20 casos suspeitos. Hoje, ao meio-dia, quinta-feira, já deve ter mudado esse número. E isso fez, inclusive, com que eu esteja gravando esse vídeo pela quinta vez. Porque eu queria colocar com dado atualizado, e cada vez que eu fazia o vídeo, o tempo que leva para renderizar, eu estou gravando na quinta-feira, eu espero colocar hoje, mas eu não sei se eu vou conseguir. O tempo que espera para o meu computador funcionar e renderizar e depois subir, ficava muito desatualizado. E eu ficava frustrada e falava, vou gravar de novo. Só que eu desisti, porque agora a gente já está com um caso no Brasil, né? Então a gente precisa entender isso. E aí, qual é o procedimento que está hoje? Tá? O Ministério da Saúde, ele está assim, seguindo absolutamente as normas da Organização Mundial da Saúde. O primeiro caso foi detectado super rápido. As pessoas estão questionando, mas por que ele foi para casa? Ele não está no hospital? Porque o hospital é o pior lugar para ele estar. Para ele e para todas as pessoas que estão no hospital, para os profissionais e para os doentes que estão no hospital. Não é um bom lugar para ficar. A quarentena, ela é feita quando você se apresenta no hospital. Então, se eu chegar no hospital e falar assim, olha, acabei de vir da Itália, vim há 10 dias da Itália, não vim não, continuo do Cachemir, mas enfim. Cheguei da Itália 10 dias atrás e eu tô me sentindo gripada. O hospital vai me isolar para fazer os testes. Se eu estou bem em que sentido? Só com a gripe, não tô com nenhum comprometimento de pulmão, de brônquios, tô só com a gripe, o hospital vai me mandar para casa. Por quê? Porque pelos dados que se tem, que são muitos, esse vírus, uma pessoa contaminada, chega a contaminar de 3 a 4 outras pessoas, né? Então, deixar você ali não é a melhor coisa. É melhor que você vá para casa, fique isolado em casa. Quem já teve contato com você da família vai ser monitorado para se vier a sentir sintomas, mas vai diminuir o contato com a pessoa. A pessoa vai ter que ficar quieta. Ela não vai poder continuar tendo os contatos dela. Ela tem que ficar reclusa até que passe os sintomas, né? Se é um caso suspeito, a mesma coisa. Fique em casa. Não confirmou, tem sintoma, mas não confirmou que é o coronavírus. Você vai ficar em casa até a gente descartar, fazer o exame em você e descartar e poder tirar você desse quadro de que é ou não coronavírus. Mas você fica lá na sua casa, que é o melhor lugar, porque é melhor para isolar, né? A pessoa ter consciência e ficar em casa, não sair contaminando todo mundo, né? Bem, o que mais que eu posso falar do Brasil? Eu posso falar que eles imaginam que vai atingir e que ia entrar mesmo por pessoas de média e alta renda, que são as pessoas que viajam e que têm acesso a esses países, né? E que eles imaginam que já estavam preparados para ter o caso, que era muito difícil evitar, né? Muito complicado, porque você não tem como você simplesmente fechar as fronteiras e falar ninguém mais entra aqui ou ninguém mais sai. Isso não existe, né? A gente tem o direito de ir e vir, e aí vale o bom senso. Ontem o ministro da Saúde falou muito sobre isso, vale o bom senso. E ele tem razão. Se você não tem necessidade de ir para um lugar que está tendo contaminação, para que você vai, né? Tenha bom senso, porque você não está se pondo só em risco, você está pondo a comunidade onde você vive em risco para a gripe. Então, agora eu vou mostrar os dados para vocês. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Bom, eu estou mostrando aqui para vocês os dados, né? Esse site é do John Hopkins, que eles chamam de CSSE. Ele está monitorando desde o início a evolução do vírus. Vocês podem ver aqui que a gente tem um mapinha e talvez seja um pouco apavorante de ver, né? Aqui a gente tem a Ásia, mas se a gente aproxima, essas bolotas diminuem um pouquinho, tá, gente?
É porque elas acabam se juntando aqui, mas vocês podem ver que são coisas, é muita coisa, né? Acontecendo, ó. E aí é claro que quando você se afasta, essas bolotas acabam se juntando. Tô chamando de bolotas, mas são marcações. E quando você clica em cima, te dá o dado aqui. Vocês podem ver que aqui é na província de Hubei, os casos confirmados, as mortes, as pessoas recuperadas e quantos ainda existem, né? Quantos casos ainda existem. Mas você pode ter isso de uma forma geral. Eu vou diminuir aqui para mostrar para vocês. Então vocês podem reparar que a China já está toda essa parte aqui. Eu falei Península Oriental, mas eles, na verdade, é a Península Asiática, que foi a primeira a ser atingida, todos esses países aqui. A Mongólia faz parte do território chinês, é muito frio, o vírus não chegou aqui, é interessante, mas já chegou aqui, ó, em Tóquio, Japão, né? Todos esses países aqui foram atingidos. Depois, como eu disse, começou a aparecer aqui, no Oriente Médio. Na África, a gente já tem casos no Egito e na Argélia. Eu vou diminuir aqui para vocês verem o mapa, como é que ele está pintadinho. Jogar para cá. A Austrália também teve casos desde o início. Na América do Norte, a gente teve tanto nos Estados Unidos quanto... Opa, aproximei sem querer. Estados Unidos quanto aqui no Canadá. E agora já aparece um caso aqui no Brasil. Você vê que tá aqui confirmado existe não teve morte nem recuperado, né? E é interessante que eu reparei que eles colocaram em Brasília, o caso foi jogado aqui bem no meio do Brasil, né? Quando na verdade ele é aqui em São Paulo, mas enfim, isso é detalhe. E aí você tem uma visão aqui, deixa eu jogar esse mapa para cá, para a gente ver todo o mapa de como está se alastrando, né? Além disso, eles colocam aqui são casos confirmados, mas incluem também os casos que já se recuperaram. E se você clicar aqui, você vai ver casos confirmados e existentes. Vou jogar o mapa para cá, para ficar mais fácil de ver tudo. Então, esses são os casos. Você vê que a Austrália, se você olhar, tem bastante caso. Mas o que acontece aqui na Austrália é que já teve caso de gente que se recuperou. Então, na verdade, tem bem menos casos, 5 casos confirmados, mas agora só existem 4, né? Não condiz muito com o desenho, mas enfim, tá aqui. Aqui desse lado você tem o total de confirmados e você tem os países que foram atingidos. Reparem que a China é o maior país, é o país, não o maior país, mas é o país que tem o maior número de casos. Depois é seguido pela Coreia do Sul. Tem aqui esses outros são navios e que tem casos, né, confirmados. Depois, por incrível que pareça, para quem estava acompanhando, estranhou demais. A Itália subiu o Irã, porque o Irã era um caso muito sério para acompanhar. O caso dos Estados Unidos também tem bastante caso, mas eles ainda não têm 5 casos lá de contaminação lá dentro. Os casos nos Estados Unidos, vou ampliar isso aqui. Não adianta muito, né? Os casos nos Estados Unidos ainda são de origem, pessoas que viajaram. Vocês podem ver Malásia, tem bastante caso, né? E aqui segue Tailândia também. E agora, infelizmente, caso o Reino Unido, né? É que até outro dia eu estava vendo, tinham 8 casos, já tem 15, aumentou. Tá aumentando, sabe, gente? É complicado isso, porque aumenta bastante. Agora a gente tem aqui no final, se vocês olharem, os que tem um só, tem o Brasil, né?
Desse lado de cá, a gente tem o total de óbitos por país também, aonde morreram. O Irã foi muito questionado com esse número aqui, se ele está passando os dados corretamente. A Itália aumentou demais o número de mortes também. No mais, vocês podem ver que é China, tá vendo? Mas eles colocam a cidade. Na Coreia, né? Depois é China, sempre na China. Aqui 4 mortes nesse cruzeiro, no navio, né? Já teve 4 mortes. No Japão, aí volta a China de novo, outras cidades da China. Na França já teve 2 mortes. E tô correndo aqui pra gente ver. Em Taiwan já teve, na Filipinas. E aqui são os recuperados, a grande maioria na China, né? E em outros países. E aqui, esses gráficos aqui são interessantes, eu vou abrir. Você tem atual, como é que tá, né? Então, esse aqui é na China, esse amarelinho. Esse amarelo aqui embaixo, laranjinha é China. Esse amarelo aqui embaixo é outras localizações. E você vê que está começando a subir, né? Teve uma época que era bem baixo, mas aí começou aqui a ter um aumento. E recuperados, que são esses verdinhos aqui, né? Você pode aqui cancelar só olhar outros dados, né, em comparação um com o outro. Aqui vai mostrar por dia, né, o que está acontecendo. Quantos confirmados, quantos recuperados, para você poder olhar novos confirmados e recuperados. Você vê que tem dia que tem muito mais confirmado do que recuperado. Em poucos dias, os recuperados superam os novos casos, né? Que é em vermelho. Além desses gráficos aqui que a gente pode ver, aqui é por país e aqui tem o lugar e a confirmação da onde foi. Eu quero ver onde eles confirmaram. No Brasil só vai estar Brasil mesmo, não vai estar o lugar, né? Uma pena para a gente poder ver. Só tem Brasil, não tem a região, porque aqui é para dar a cidade e província, né? Onde está. Enfim, esse site aqui vai estar na descrição, assim como os outros sites também. E tem a versão, ele tem a versão de celular. Deixa eu ver como ele abre aqui a versão de celular, para vocês verem. E vou abrir aqui também o site. Essa aqui é a carinha dele quando você abre no celular, tá? E coloca que é para a versão do celular. E aqui a gente tem um resumo, que é o que eu queria mostrar para vocês, que são um total de 82.550 casos confirmados. Desses 82, 33.252 se recuperaram. E desses 82.000, 2.810 pessoas faleceram, né? Aqui você também tem os gráficos, tem por data também, tem o mapa, tá? E tem o mapa do Existentes. É só você correr no celular, é um pouquinho diferente, porque tem umas setinhas, mas você consegue abrir a versão para celular, tanto no computador quanto no seu celular, que é muito mais fácil de utilizar, né? E aqui é o site que eu quero mostrar para vocês rapidamente, bem rápido. Porque no site, quando você abrir no seu celular, você vai ter a opção de ver aqui também as pesquisas que eles têm de saúde. É um site bem interessante, que tem bastante coisa. E tem um blog sobre o coronavírus, que tem vários artigos científicos, que é o modelo do coronavírus. Aqui vocês podem ver, inclusive, o desenho dele, né, que eu falei.
E você tem artigos aqui, é tudo em inglês, tá? Mas eu tenho lido, tem o mapa, tem os artigos, como é que ele se espalha, como é que ele funciona, como é que está sendo, os países e o risco. Então você pode ver aqui que o Brasil já está com um azul bem clarinho, né? Que já é assim, tem uma contaminação, mas está baixo, e ainda a contaminação de quem veio. Tem a questão de como isso está acontecendo nos Estados Unidos, tem vários artigos interessantes falando de como o vírus está acontecendo no mundo. E como vocês podem ver, é do John Hopkins, e esse site está sendo utilizado inclusive pelas equipes de pesquisa, né? Bom, dá mais uma olhada aqui só na questão, são 82.550 casos confirmados, 33.252 recuperados e 2.810 óbitos, né, pessoas que faleceram com o vírus. Então vocês viram aí que os números são altos, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo, em cima ou embaixo, depende de onde você está assistindo, o link para esse site que você pode entrar e colocar para a versão do celular ou no computador. No computador fica maior, né? Você pode acessar e ver os dados. E os dados que eu estou usando nesse vídeo, né, as informações que eu estou usando, foram tiradas desse site, porque ele tem um blog que tem vários artigos, tirados do site do Ministério da Saúde, que tem um site específico para o coronavírus. Eu vou colocar os dois aqui, o do Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde /coronavírus. Tem lá também várias orientações, vários dados bem interessantes. E o site da Organização Mundial da Saúde, tá? Da OMS, que também está tratando sobre coronavírus. Como vocês viram, o número de recuperações é bem grande agora, e o número de contaminados também, né? E as pessoas estão bem otimistas, porque elas estão dizendo assim, está contaminando muita gente, mas muita gente está se recuperando. Ainda assim é morte pra caramba, né? E eu entendo que os pesquisadores falam, mas eu fico um pouco chocada. Por quê? Ele é um vírus que ele tem um nível de contaminação, como eu falei, a pessoa contamina de 3 a 4 pessoas. O vírus, quando ele tem esse índice de contaminação, ele é um vírus que ele é considerado um vírus que não se resolve por conta própria. Ele não vai se resolver por conta própria. Ele passou de 2, né? Quando você vai ouvir pessoas que são especialistas em epidemias, eles falam que quando uma doença, o nível de contágio dela passou de 2, ela já é uma doença que ela não tem resolução por conta própria. Ou seja, não vai desaparecer por conta própria esse negócio. Precisa de uma intervenção para parar o contágio, né? E está matando. O índice de morte desse coronavírus é baixo, é considerado baixo, né? Ele hoje está entre 3 e poucas pessoas a cada 100 contaminados. Então eu vou fazer a conta aqui para vocês. Fazer agora a conta. São 82.549 mil contaminados, né? Então, vou colocar aqui a minha... Como é que eu faço essa conta? Eu faço assim, 82.549 dividido por 100, né? Por 100. Deu 825,49, tá? Aí eu vou pegar o caso de recuperação, de morte, 2.810. Aí a gente vai fazer o quê? Vai fazer 2.810 divididos por aquele número que deu lá, 825,49. 825,49. Tá dando 3,4
uma dízima imensa aqui, né? 4040388133. Então eles estão dizendo que é 3,4 mortes a cada 100 contaminados. Ah, ok. Ah, isso é baixo. Ok, não duvido que seja baixo. Por que eles dizem que é baixo? A MERS, que foi uma síndrome respiratória causada por coronavírus no Oriente Médio, ela matava 35 de cada 100 contaminados. É bem alto, né? A SARS, que é a síndrome respiratória severa, lá de 2002, 2003, matava 10 em cada 100. Mas em termos absolutos, esse coronavírus, né, o Covid-2019, ele já matou mais gente que a SARS e que a MERS. Porque ele contamina muito mais rápido. Então o índice de morte é menor. É 3,4, né? De cada 100 pessoas contaminadas morrem aí 3 ou 4, 3 ou 4. É isso, tá? Mas ele contamina muito mais gente. Como ele contamina muito mais gente, o número de mortes está muito maior do que da outra vez, que matava muito mais. De cada 100 pessoas, 35 morriam. Ou de cada 100 pessoas, 10 morriam, né? Um número maior. Mas o que a gente tem que ter atenção, falando especificamente da miastenia? Quando você começa a ouvir, e eu tenho ouvido, tenho acompanhado, tanto no Brasil quanto fora, assistindo, né, na Inglaterra, pesquisadores americanos, a ONU, pessoal da ONU, né, da Organização Mundial da Saúde, OMS, né, que fala. Eu tenho ouvido, e o que eles falam? Não tem motivo para se preocupar, gente. Não tem motivo para se preocupar, porque é um vírus que realmente ele se dissemina, ele se espalha muito rápido, atinge muita gente, é rápido, mas a gente está monitorando e os óbitos são baixos, a mortalidade é baixa. E normalmente, assim, se você olha os dados, abre os dados, é a grande maioria. A grande maioria das pessoas que morrem, elas têm algumas características. Elas são pessoas idosas, que não conseguem resistir. Se chega na pneumonia, tem muita dificuldade de... A pneumonia, lembra, é o estado mais grave da gripe, dessa gripe, né? Ela tem muita dificuldade de sair dali. E são pessoas que normalmente, além de idosas, elas têm características de saúde frágil. Diabéticos, pessoas que têm câncer, que têm doenças que podem levar à morte. Essas pessoas são mais fragilizadas e, portanto, acabam morrendo. Mas a grande maioria, e se vocês olharem os dados, não é mentira, se recuperam e ficam bem, né? Daí, o que a gente tem que tomar cuidado, a gente que tem miastenia? E como eu falei lá no início do vídeo, não é para assustar nem apavorar, é só para a gente ficar atento. O que a gente tem que tomar cuidado? É que nós, como qualquer outra pessoa, podemos pegar a gripe, podemos pegar o vírus, se a gente tiver contato e se ele se espalhar no país, né? Por que eu falo como qualquer outra pessoa? Porque eu já conversei com algumas pessoas dizendo assim, porque a minha imunidade é baixa, eu vou pegar mais fácil. Não tem diferença para uma pessoa que tem uma imunidade forte. Porque, na verdade, esse vírus é um vírus que está atingindo as pessoas porque a humanidade, o ser humano, nunca tinha tido ele antes. Então não interessa se o seu sistema imunológico está forte ou se o seu sistema imunológico está fraco, para pegar, todo mundo tem a mesma chance, a mesma possibilidade, não faz diferença. O problema não é para pegar, o problema é para se recuperar. Porque veja bem, uma pessoa que tem um sistema imunológico forte, ela tem a mesma facilidade de pegar esse vírus que eu, que tenho imunidade baixa, que tenho o meu sistema imunológico fraco. É a mesma possibilidade, aí ela pega, né? Ela é contaminada, mas o sistema imunológico dela é forte.
O sistema imunológico dela vai trabalhar, ela vai fazer repouso, descanso, o sistema imunológico dela vai trabalhar para ela se recuperar mais rápido, para criar anticorpos, para lutar contra esse vírus e proteger ela. E aí ela fica imunizada, ela não pega mais, tá? Acabou. É isso. Agora, eu tenho meu sistema imunológico fraco. Então, eu, como qualquer outra pessoa, no caso desse vírus, que é um vírus novo, tenho chance de pegar como qualquer um. Só que eu tenho mais dificuldade para me recuperar. Porque o meu sistema imunológico, ele vai ter dificuldade para ter força para lutar contra esse vírus. Essa é a questão. A questão não é se você tem um sistema imunológico, uma doença autoimune ou não, se vai pegar mais fácil ou não. Vai pegar como qualquer outra pessoa, se tiver que pegar. Se tiver contato com vírus. Eu espero a Deus que ninguém pegue, mas enfim, é uma possibilidade. O que nós temos que ter cuidado, pessoas que têm doença autoimune e que tomam remédio para baixar a imunidade. Que é o meu caso, eu tomo imunossupressor e tomo corticoide, que é para manter o meu sistema imunológico baixo. Essas pessoas têm que ter cuidado redobrado, porque eu lamento dizer, nós somos grupo de risco. Nós somos aquelas pessoas que vão ter dificuldade para lidar. Se a gente tem dificuldade para lidar com uma gripe que o nosso corpo já conhece, imagina com uma que o nosso corpo não conhece e que tende a evoluir quando a pessoa está fragilizada para tal pneumonia. E o que é a pneumonia? É a inflamação dos brônquios do pulmão e aí cria uma pneumonia. Inflama, é uma pneumonia viral, né? Só que nós que temos doenças autoimunes, o nosso nível de inflamação do corpo é muito alto. E a gente tem dificuldade de baixar isso. Então, é mais um complicador. É mais um complicador. Ai, Flávia, você está me deixando com medo, você está me apavorando. Não, a ideia não é essa. Não é apavorar ninguém, não é deixar ninguém com medo. Deixa eu tirar o gato de cima do computador. Nada disso. A ideia é a gente entender que a gente tem que ter os cuidados. A gente tem que se proteger. E o que significa se proteger? Evita. Mas assim, muito, não é evita Peron não, gente. Evite muito, mas muito. Vão te chamar de neurótico? Deixa chamar. Sabe? Evita lugar que tem muita gente. Evita aglomeração, muitas pessoas. Evite isso. Não passe a mão no rosto, nos olhos, no nariz, na boca, sem antes ter lavado bem a mão. E tem orientações de como lavar a mão, pelo menos 20 segundos, esfregando bem, limpando bem, né? Você vai na rua, foi na rua, pegou ônibus ou pegou carro, pegou em dinheiro, pagou, cartão, seja lá o que for, fez isso, chega em casa, lava as mãos antes de passar a mão no rosto. Se você está espirrando, se você está tossindo, a gente tem o costume no Brasil, né, de botar a mão na frente, assim, de fazer assim. Algumas pessoas, tem gente que está cuspindo no chão. Mas enfim, ou tossindo em cima da gente, né? Faça isso com um pano. Eu já vi médico falando para fazer na roupa, para fazer no braço. Mas assim, a orientação que tem lá no Ministério da Saúde é use um lenço. Use um lenço para tapar o nariz, para tapar a boca, né? Se você vai para um lugar e que você está inseguro, coloque a máscara, né? E tem que ser uma máscara correta, porque tem uma máscara que vende aí que os furos são grandes e o vírus passa, não adianta nada. Mas evite o contato. A pessoa está adoecida, está gripando, está tossindo, está espirrando, eu não vou ficar perto. Né? Não fique, eu sei que às vezes é indelicado, parece grosseria, mas não é. Né?
Se você conhece pessoas que vieram desses lugares, pessoas que tiveram contatos com pessoas que tiveram nesses lugares, tome cuidado. Se não tem como você evitar o contato, porque mora com você e tal, mas toma cuidado, não compartilha talher, não compartilha copo, não bebe na boca da garrafa, sabe? Assim, vou mandar real. Você tem o costume de beber na boca da garrafa? Da água, do refrigerante, da cerveja, seja lá o que for? Não compartilha isso, gente. Não compartilha. Né? Tenha cuidado. Não dá para compartilhar talher, não dá para compartilhar toalha, não dá para compartilhar copo. Não pode, nesse momento não pode. E a gente tem que lavar muito as mãos, né? Eu estava vendo uma médica falando do celular, que as pessoas não têm noção da contaminação que tem no celular. Porque a gente vai na rua, pega o celular, manda mensagem, aí chega em casa, lava a mão, aí pega o celular de novo para ver as mensagens, só que o celular estava contaminado e a gente tem que aprender a limpar. E eu estou limpando com uma solução feita de metade de água, metade de álcool, né? A quantidade que eu boto de água, eu boto de álcool. É metade, metade. E essa solução eu passo no meu celular para desinfetar. Parece neurótico, mas a gente tem que se cuidar. Óculos, né? A gente pega muito no óculos, quem usa óculos, como eu. Tá na rua, pega o óculos, não sei o que, guarda o óculos na bolsa, aí chega em casa, lava a mão, aí pega o óculos de novo, bota o óculos no olho e bota a mão na boca e coça o nariz, seja lá o que for. Eu sou uma que tô o tempo todo fazendo assim, né? Então eu lava a mão. E evitar o contato com pessoas que possam ter sido contaminadas. É pânico? Não, não é pânico, é cuidado, se protege, sabe? Nós estamos no grupo que os cientistas estão dizendo assim, gente, mata pouco, o que morre são idosos, são pessoas adoentadas, só que nós fazemos parte desse grupo. E assim, eu não quero fazer parte da estatística. Não interessa se mata 35 para 100 ou 3 para 100. Se eu estou no grupo de risco, eu tenho que me cuidar muito mais. Muito mais. E assim, agora eu queria falar, para terminar, das notícias. Eu vou deixar os links aqui embaixo. Procurem informação, gente, no lugar sério. Tem gente querendo fazer propaganda de vitamina C, de vitamina D, de vitamina não sei o que, de isso, de aquilo, de não sei o que, de não sei o que. Cara, sabe, tem post que eu já recebi, que eu recebi quando teve a influenza, que eu recebi quando teve sei lá o que, sarampo, agora tá vindo que é para combater o coronavírus. Sabe, já teve vídeo que eu recebi que o coronavírus estava dentro de uma novalgina que veio da Venezuela. Gente, isso é fake news. Isso é mentira. Não divulgue mentira. Não propague mentira. Olhe nos lugares sérios. Eu vou colocar os links aqui embaixo. O Ministério da Saúde tem uma orientação para cada estado. Quais são os lugares para ir, como é que você deve proceder, como os hospitais devem proceder e como as pessoas devem proceder. Não adianta a gente entrar em pânico, não adianta a gente ficar desesperado, mas a gente pode combater agora. A gente pode combater as mentiras. Então falando que é um plano mundial para eliminação da população, para diminuir a população. Gente, sabe, esse tipo de coisa não ajuda em nada, em nada. Você quer acreditar nessas conspirações? Acredita. Sabe, mas divulgar isso, espalhar pânico, nem é. Aí você acaba ouvindo uma cientista falando, gente, ia arrumar um vírus mais letal, né? Esse vírus mata pouco. Fora as piadas, sabe? São 2.800 pessoas mortas, gente. E a mim não interessa. Não interessa se elas estão na China ou estão aqui na esquina. São 2.000 vidas perdidas. São 2.800 e poucas famílias chorando luto. Em luto. E a
gente precisa ter sensibilidade. Eu creio assim. Sabe, eu não consigo brincar. E me falam que eu sou chata. Sei lá, eu brinco com tanta coisa. Eu posso brincar com tanta coisa. Tem tanta coisa pra gente fazer piada, pra gente brincar. E a gente precisa brincar com a morte dos outros. Com algo que está matando os outros. Existe muita fake news. No Ministério da Saúde, inclusive, tem, na página que fala do coronavírus, tem assim, fake news. As fake news que o Ministério da Saúde já foi combatendo e desmentindo. Não ajudem a espalhar isso, sabe? As pessoas já... por que aqueles lá que vieram da China ficaram em quarentena e esse homem não está em quarentena? Porque é um procedimento. Há uma forma de fazer. O grupo lá era grande. Você não ia monitorar todo mundo, cada um na sua casa. Era um grupo muito grande. Então você isola. Agora esse é um caso. Eu vou colocar ele dentro do hospital para contaminar todo mundo no hospital. Que está com a imunidade baixa. O pessoal que está em hospital, se pegar esse negócio, complica, né? Então deixa em casa. É isso que a gente precisa entender, ter mais sensibilidade, né? E não divulgar mentira. Olha, recebeu alguma coisa? Vai olhar. Tem orientação do Ministério da Saúde? Não, o Ministério da Saúde já falou. Olha só, o que está tratando é remédio de gripe comum. Não tem nada que tem que fazer. Não adianta você melhorar o seu sistema imunológico. Não vai evitar você pegar coronavírus. O coronavírus está pegando em qualquer um. Por quê? Porque não tem defesa, o seu sistema imunológico vai estar forte, ótimo, para depois que você pegar, meu bem. Não é para evitar você pegar. É bom você ter sistema imunológico forte. Porque se pegar, você tem como combater. Agora, vou te falar uma coisa. Sabe, as pessoas ficam espalhando mentira e isso é horrível, principalmente nesse momento. Né? Era isso que eu queria dizer. Dizer que a gente tem que tomar cuidado sim, não é novamente para apavorar ninguém, nem para deixar ninguém enlouquecido, em pânico, mas é para a gente aprender a ter cuidado, a gente aprender a se cuidar, tomar as devidas providências para a gente se proteger, porque nós estamos fragilizados da nossa saúde. E a gente pode ter problemas para lutar contra esse vírus, então o melhor é a gente não pegar, né? Mas se pegar também, vamos embora, vamos lutar. Mas assim, evitar ao máximo, né? E se proteger e espalhar informação de qualidade e não informação mentirosa. A gente tem que aprender a espalhar informação de qualidade, tá? Informação pode fazer a diferença. Higiene. É lavar a mão, não esfregar o olho, não esfregar o nariz, não sair apertando a mão das pessoas e metendo a mão na boca, sabe? Chegar em casa, lavar a mão, ter cuidado. Pra gente poder enfrentar isso e ver essa epidemia. A Organização Mundial da Saúde disse que logo deve decretar pandemia, que aí é uma coisa que não tem mais... Não existe mais país para você ficar observando, que já espalhou mesmo, então não tem o que fazer. E eu estou acompanhando para ver se vai acontecer. Se você não me segue nas redes sociais, me segue nas redes sociais, porque eu vou estar colocando algumas atualizações, se tiver alguma coisa que eu acho que vale a pena pontuar, no Instagram, que é mais rápido para eu fazer o vídeo e nos stories, tá? Eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais, me segue lá. E na próxima semana, como eu falei, a gente vai ter vídeos pequenos todos os dias e os vídeos grandes terças e quinta, tá bom? Bom, obrigado por você ter assistido, eu espero que tenha sido útil. Um grande abraço, se cuida, fica bem e até o próximo.